Olá, caros alunos. Voltamos aqui à disciplina de variáveis complexas, trabalhando agora a unidade 2, que trata da integração complexa, basicamente a teoria de Cauchy, e séries de Taylor e de Loran, que são séries de potência. Eu sou o professor Rafael Mendonça Almeida e este curso é o curso de licenciatura em matemática. A gente começa aqui com a definição de integral definida. Então, se f de t é igual a u de t mais ivt é uma função contínua da variável real t em um intervalo fechado de a até b, então a sua integral definida é dada por integral de a a b de f de t dt, e aí a gente tem a soma das integrais das partes real e imaginária dessa função. Algumas propriedades são parecidas com propriedades de funções reais, então a parte real da integral de a até b de f de t dt é igual à integral de a até b da parte real de f de t dt. A parte imaginária da integral de a até b de f de t dt é igual à integral de a até b da parte imaginária de f de t dt. Outra propriedade é a propriedade de linearidade, né? Se você tiver a integral da soma, isso é a soma das integrais. A integral da constante vezes uma função é a constante vezes essa mesma integral. E o módulo da integral de uma função, ela vai ser menor ou igual à integral do módulo dessa função. Ou integral curvilínea ou de contorno. Tá? É integral do tipo f de z dz no contorno C, onde esse contorno C ele é qualquer. E a função da forma u mais iv é uma função contínua nesse contorno. Tá? De tal forma que a gente pode escrever que a integral de f de z dz no contorno C é a integral de a até b de f de zt z' t dt. E aí, se a gente abrir aqui a função em termos de u e v, tá? A gente vai obter esse integrando, tá? Que a gente organizando, fazendo alguma álgebra, tá? A gente vai chegar no seguinte resultado, que a integral de f de z dz no contorno C é igual à integral de u dx menos v dy no contorno C, mais i integral de v dx mais u dy no contorno C. Bom, sobre a invariância da integral, a integral nesse contorno C da função f de z, ela pode ser escrita também, se a gente fizer uma parametrização, como uma integral de a até b de f de z de t z' de t dt. E essa integral é invariante sobre a mudança da parametrização utilizada para o contorno C. Então, se t for igual a φ tal, onde esse tal varia de alfa até beta, tá? E onde φ é uma função real e contínua, com derivada contínua e positiva, então z tal é igual a zφ tal, e a gente pode escrever a integral de alfa até beta, a integral de f de z dz no contorno C, ela é dada, tá? Nessa questão da invariância, tá? Como f de z tal, z' tal d tal, de alfa até beta, tá? Só que z tal, a gente acabou de ver que é zφ tal, eu substituí aqui também, dentro da derivada, tá? Como a gente está derivando essa função, usa a regra da cadeia, vai derivar a função interna também, tá? E a gente pode reescrever isso aqui tudo, tá? Como sendo a integral de a até b de f de z z' t dt, tá bom? Propriedades da integral de contorno, tá? A integral da soma vai ser a soma das integrais. Se eu tiver uma constante vezes a função, a integral vai ser a constante vezes essa integral da função. Se eu tiver a integral de f de z dz numa soma de contornos, tá? Eu posso separar as integrais em cada contorno, tá? Onde C vai ser o contorno total. Bom, a integral de f de z dz no contorno C, ela vai ser a integral de f de dz de C1 união com C2. Tá? Essa integral eu posso dizer também que é a integral de f de z dz C2 união com C1, tá? Onde C é a soma ou a união das curvas C1 e C2. Tá? Essas curvas estão representadas aqui nessa figura da direita. Então, a integral de f de z dz no contorno menos C vai ser menos a integral de f de z dz no contorno C. Tá? Pegar menos C quer dizer que você está pegando o contorno no sentido horário.
Tá? O sentido convencional é o sentido anti-horário, como está descrito aqui na figura. Se pegar no sentido horário, o contorno fica negativo. Outra propriedade que é a integral, o módulo da integral de f de z dz no contorno C vai ser menor ou igual à integral do contorno C de f de z dz. Então, se f é uma função contínua sobre um arco C, então existe uma constante m, tal que o módulo de f de z é menor ou igual a m para todo z pertencente aos complexos. E a gente pode escrever isso assim, tá? Onde esse L aqui é o comprimento do contorno C, conforme é dado aqui abaixo. Bom, teorema de Cauchy. O teorema de Cauchy diz basicamente que a integral de uma função analítica em um domínio simplesmente conexo, e desde que a derivada dela seja contínua nesse domínio, tá, que a gente está chamando de D, então a integral no contorno fechado vai ser igual a zero. Bom, o domínio a gente viu na unidade 1, a gente definiu como sendo um conjunto conexo aberto no plano complexo, e a gente diz que o domínio D é simplesmente conexo, tá? Basicamente se ele não tiver buracos dentro desse domínio. Tá? Uma vez que ele tenha qualquer buraco dentro desse domínio, como é representado aqui nessa figura abaixo, tá? Ele é chamado de multiplamente conexo. Depois a gente tem um melhoramento desse teorema de Cauchy, tá? E esse melhoramento foi feito pelo Eduardo Gossard. Ele diz que não é necessário a gente impor a condição de que a função complexa tem uma derivada também contínua, né? Então ele diz basicamente que seja f uma função analítica em um domínio simplesmente conexo, então para todo contorno fechado simples, C em D, a integral de f de z dz no contorno fechado vai ser igual a zero. Tá? Então ele simplificou aqui o teorema. Exemplo, calcular a integral de EZ dz no contorno fechado C. Bom, a gente sabe que essa função exponencial é inteira dentro do conjunto dos complexos, então naturalmente a integral dela vai dar zero. Tá? Se a função é inteira, ela também é analítica, né? E isso atende o teorema de Cauchy-Gossard. Bom, se a gente tiver domínios multiplamente conexos, como é que fica o teorema de Cauchy-Gossard? Então, ele enunciou, o Gossard, que se o domínio for duplamente conexo, por exemplo, ou seja, se contiver pelo menos um buraco, como é representado aqui na figura abaixo, tá? A integral de f de z dz no contorno C, ela vai ser igual à integral de f de z dz no contorno C1, que é o contorno que envolve esse buraco. Então, sejam C, C1, Cn, curvas fechadas simples, todas com orientação positiva, ou seja, no sentido anti-horário, tais que C1, C2 até Cn sejam interiores a C, de forma que as regiões interiores de C1 até Cn não tenham pontos em comum. Então, se f for analítica em cada contorno, em cada ponto interior a C, e exterior a todos os contornos C1 até Cn, a gente pode escrever o teorema de Cauchy-Gossard dessa forma. Ou seja, a integral de f de z dz no contorno C, tá, vai ser a soma das integrais de contorno onde acontecem buracos. Exemplo 4. Calcular a integral de dz sobre z2 mais 1 no contorno fechado C, onde C é a circunferência módulo de z igual a 3. Essa circunferência está representada aqui. Tá? A gente verifica que ela tem problemas, tá, em mais ou menos i. Tá? Se você substituir i ou menos i aqui no integrando, esse integrando ele vai apresentar aí uma singularidade, tá? Uma indeterminação. Tá? Porque se a gente coloca i ou menos i aqui no lugar de z, o denominador vai ser igual a zero. Então, o que pode ser feito aqui é a gente usar frações parciais para desmembrar esse integrando. A gente fez isso daqui, fazendo C1 com uma circunferência módulo de z menos i igual ao meio, C2 com uma circunferência módulo de z mais i igual ao meio. Essas circunferências estão representadas aqui também. Tá? Então a gente substitui isso na integral. Tá? Naturalmente a gente vai ter o desmembramento aqui. A gente percebe que a função, essa integral, ela vai ser analítica em C1, tá? Porque a integral é bem definida, tá? Para z igual a i dentro desse contorno. E nesse contorno aqui, a integral z igual a menos i, a integral para z igual a menos i, ela também é definida nesse contorno. Então, naturalmente, essas duas integrais elas vão zerar. Tá? A gente vai restar só com a primeira e a última integral.
Se a gente usar também que z mais ou menos i é igual a 1 meio da exponencial de θ, tá? Ou passando esse mais ou menos i para o segundo membro, tá? A gente vai obter esse resultado para z, e derivando isso, a gente obtém essa expressão. Substituindo no que restou dessas duas integrais aqui, tá? A gente vai obter essas duas integrais, e fazendo alguma álgebra, a gente vai encontrar que tudo isso é igual a zero. Antiderivada: se f for uma função contínua em um domínio D, e se existe uma função f tal que f' de z é igual a f de z, em cada z pertencente a D, então f é uma antiderivada primitiva de f. Tá? Essa aqui é basicamente a definição da antiderivada primitiva da função f'. Então, o teorema fundamental para integrais de contorno, semelhante ao teorema fundamental do cálculo. Ele diz que a integral de f de z dz sobre um contorno C vai ser a primitiva f de z1 menos f de z0, tá? Onde z1 e z0 são os limites extremos desse contorno C. Exemplo 5. Calcular o cosseno de z, dz, sendo C um contorno qualquer com ponto inicial z0 igual a 0 e terminal z1 igual a 2 mais i. Então, está aqui a integral do contorno, está aqui os extremos desse contorno. A integral do cosseno é o seno, a gente viu isso na unidade 1. Substituindo aqui os limites de integração, a gente vai obter seno de 2 mais i. Bom, fórmula integral de Cauchy. Tá? Então, se a função f é uma função analítica em um domínio simplesmente conexo D, tá? E C é um contorno fechado simples totalmente inserido dentro desse domínio, então qualquer z0 no interior de C vai levar a gente a essa fórmula integral de Cauchy, tá? Que diz basicamente que se você tiver alguma singularidade dentro do integrando, tá? Você pode simplesmente dizer que o resultado dessa integral vai ser 2πi f de z0, onde z0 é o local onde você tem o problema dentro desse contorno. Exemplo, calcular a integral de contorno fechado, onde se a circunferência é módulo de z igual a 2, ou seja, uma circunferência de raio 2. A gente percebe que o numerador, tá, ele é analítico em C, tá, porque o único problema que a gente tem nesse integrando aí é no ponto menos i, tá, mas se eu substituir menos i aqui dentro desse numerador, não vai ter problema algum. Tá? Então, o que a gente pode responder aqui de imediato é que o resultado dessa integral vai ser 2π f de menos i, onde f é basicamente a função que se encontra no numerador. Tá? Então, se eu substituir menos i nesse numerador, eu vou encontrar 3 mais 4i, que multiplicado por 2πi da fórmula integral de Cauchy, vai dar 2π, que multiplica menos 4 mais 3i. Bom, um segundo teorema é a fórmula integral de Cauchy, mas estendendo isso para derivadas. Então, essa fórmula integral de Cauchy diz que a derivada de ordem n no ponto C0 vai ser n fatorial sobre 2πi, integral sobre um contorno fechado de f de z menos z0 elevado a n mais 1 dz. Tá? Aqui tem uma mensagem do Cauchy, né? Dizem que foram suas últimas palavras, que os homens passam, morrem, mas seus feitos permanecem. Né? E os feitos de Cauchy permaneceram e permanecem por muito tempo. Né? Toda a teoria dele está sendo estudada até hoje. Né? Exemplo, calcular a integral de z mais 1 sobre z à quarta 2i z ao cubo dz, tá? Onde C é a circunferência módulo de z igual a 1. Então, aqui uma circunferência de raio 1. Então, esse integrando, ele não é analítico em z igual a 0. Né? Ele tem um problema em z igual a 0. Se vocês colocarem que substituírem z por 0, vai dar 0 no denominador e aí vai dar uma indeterminação. Também no ponto z igual a menos 2i, essa função tem um problema. Tá? Ela vai zerar se você substituir menos 2i no lugar de z. Mas só que z igual a menos 2i não pertence ao contorno C. Lembrem que o contorno C é uma circunferência de raio 1. E menos 2i está fora dessa circunferência. Então, logo, a gente vai ter z0 igual a 0, nessa fórmula integral de Cauchy para derivadas, n igual a 2. E f de z vai ser z mais 1 sobre z mais 2i. Tá? Então, essa integral original que a gente tem vai se transformar nisso daqui. 2πi f duas linhas de 0 sobre 2 fatorial. Tá? Se for calculada essa derivada segunda aqui e substituir o z por 0,
vamos encontrar um resultado final aqui de menos π sobre 4 mais π sobre 2 i. Bom, o terceiro teorema diz que a derivada de uma função analítica é também analítica, tá? E não só a sua primeira derivada, mas também a derivada segunda e a terceira. O quarto teorema vem falar sobre a desigualdade de Cauchy. Tá? Diz que se o módulo de uma função complexa for menor ou igual do que um valor máximo, que é chamado aqui de m, tá? A derivada nésima dessa mesma função, no ponto C0, vai ser menor ou igual a n fatorial vezes m sobre r elevado a n. Tá? Onde m é maior ou igual ao módulo de f de z0 para n igual a zero, para qualquer circunferência C nesse domínio D e centrado em Z0. Esse R aqui, tá, é a diferença modular entre Z e Z0. Um teorema muito importante também é o teorema de Liouville. Liouville está aqui a foto dele. É uma função f inteira, ou seja, uma função analítica para todo Z ou para todo plano complexo. Ela não pode ser limitada a menos que seja uma constante. Tá? Então essa desigualdade de Cauchy ela não vale para funções inteiras. É basicamente isso que está sendo dito aqui. Outro teorema importante é o teorema fundamental da álgebra. Então, se a gente tiver um polinômio PZ, um polinômio não constante, então a equação PZ igual a zero tem pelo menos uma raiz. Bom, o teorema de Moreira é um teorema também importante. Ele diz que se a função f for contínua em um domínio conexo D, e se a integral de f de z dz no contorno fechado C for igual a zero, tá? Em qualquer que seja esse contorno fechado simples C, nesse domínio D, então f é analítica em D. Isso aqui na verdade é como se fosse uma contraprova do teorema de Cauchy, né? Só que o Cauchy ele fala que se a função for contínua, tá? E a sua derivada também, tá? Essa integral ela vai ser válida. Aqui não, ele está fazendo o contrário. Ele diz que a integral é zero, então a função é analítica. O teorema de módulo máximo. Se f é analítica e não constante em uma região fechada R, limitada para uma curva fechada simples, então o módulo de f de z ele atinge valor máximo em C, ou seja, essa função analítica, se ela não for constante, tá, nessa região aí que ele está chamando de R, então ela só vai atingir um valor máximo na fronteira dessa região, no contorno C. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre séries de potência, basicamente séries de Taylor e de Loran. Tá? Brooke Taylor está aqui representado do lado esquerdo e aqui Pierre Alphonse Loran do lado direito. Bom, a série de funções complexas. Uma série de funções é uma série do tipo somatório de n igual a zero até infinito de fn de z. Isso é igual a f0z mais f1 de z mais aí por diante. Onde esses fn são funções de uma variável complexa z e o domínio de definição é comum, é o mesmo. Então, se a série é convergente, a soma parcial, ou também chamada de reduzida de ordem n, Sn de z, ela é dada da seguinte forma. Tá? Você tem aqui o mesmo resultado do somatório. Eu posso escrever isso como sendo o limite de S de n quando n tende ao infinito, onde esse S de n é esse somatório aqui de j igual a 0 até n de f de jz. Percebam que quando eu pego o limite disso quando n tende ao infinito, tá? Eu retorno esse mesmo somatório que eu tinha no início. Então, se a série converge, a soma Sz, que é a soma completa, não a soma reduzida, ela é função de z, e o resto dela a partir de fn mais 1 de z, tá? Que seria o próximo termo aqui após essa série, que não é coletado aqui. Tá? O resto seria Rn de z, o somatório completo, menos o somatório reduzido. Tá? E isso me dá o somatório de j igual a n mais 1 até infinito de fj de z. Isso é igual a fn mais 1 de z, fn mais 2 de z e assim vai. Bom, a gente pode ter uma convergência que a gente chama de simples ou pontual. Tá? Então, se a gente pegar a soma total, tá, de uma série convergente para todos em um certo conjunto D, então, dado qualquer epsilon maior que zero, para cada z pertencente ao domínio, existe um nzão, tal que a partir desse nzão, tá, a diferença entre a soma total e a soma reduzida ela vai ser desprezível. Esse termo desprezível é representado por epsilon. Então, aqui no exemplo 8, a gente tem uma série geométrica. Tá? A soma de uma série geométrica é conhecida. Tá? Nesse caso aqui, ela é dada por 1 menos z elevado a n mais 1 sobre 1 menos z.
E essa série converge desde que o módulo de z seja menor do que 1. E sua soma, tá, ela é dada pelo seguinte: 1 sobre 1 menos z. Tá? Isso aqui seria a soma total. Logo, o resto dessa divisão é dado por S de z menos Sn de z. Tá? Isso é igual ao módulo de z elevado a n mais 1 sobre 1 menos z menor do que epsilon. Tá? Isso daqui é equivalente, tá? Se eu pegar logaritmo dos dois lados aqui desses termos, tá? A fazer n maior do que o logaritmo do epsilon, que multiplica o módulo de 1 menos z, sobre log de z menos 1. Tá? Outra convergência importante é a convergência uniforme. Bom, a convergência uniforme ela pode ser trabalhada, tá, tanto em sequências quanto em séries. Então, na definição 1, a gente tem uma sequência de funções representada por fn de z, definidas em um mesmo domínio D. Ela converge uniformemente para f de z se for sempre possível determinar um índice nzão em correspondência a cada epsilon maior que zero, tal que para todo z pertencente a D e n maior do que nzão, o resto de fn de z menos f de z vai ser menor do que epsilon. E para séries, a série S de Z igual a esse somatório, ele vai convergir uniformemente em D, se for sempre possível determinar um índice nzão em correspondência a cada epsilon, tal que a condição nzinho maior ou igual a nzão, tá? Gere esse resto da divisão ser desprezível, tá? Para todo Z pertencente ao domínio. Um teorema também, dentro de convergência, que diz que uma condição necessária e suficiente para a série Sn de Z, que é aquela soma reduzida, ter convergência uniforme em D, é que dado o epsilon maior que zero, seja possível determinar um nzão, tal que para todo inteiro positivo P se tenha Z pertencente a D e nzinho maior que nzão. E isso leva a Sn mais P de Z menos Sn de Z ser menor do que epsilon. Ou seja, Z pertence a D e n é maior do que nzão, tá? E isso leva a esse módulo aqui ser menor do que epsilon. Bom, teste de Weierstrass, ou teste M de Weierstrass. Então, sejam somatório de Mn, uma série numérica convergente, e Fn de Z, uma sequência de funções definidas em D, satisfazendo a condição de que o módulo de Fn de Z é menor do que Mn para todo n e para todo Z pertencente ao domínio. Então, a série Fn de Z ela tem convergência uniforme. Tá? Consequência de uma convergência uniforme. Então, se a gente tiver uma convergência uniforme dessa série de funções, tá? Que são funções contínuas e uniformemente convergentes em um domínio D, então a gente tem automaticamente satisfeitas essas condições abaixo. F vai ser contínuo em D. No caso de a convergência ser uniforme ao longo de um contorno C, a integral de f sobre c pode ser obtida por integração da série acima, termo a termo. Tá? E se a convergência é uniforme, uma região simplesmente conexa a R, onde as funções f e n são analíticas, então f também é analítica em R, bem como suas derivadas, e essas derivadas elas podem ser obtidas derivando a série termo a termo, um número conveniente de vezes. Bom, série de potência. Dentre as séries de funções complexas, a gente dá destaque às séries de potência desse tipo aqui, tá? Em que a gente pode representar a função por um coeficiente multiplicando z menos z0 elevado a n. Esse somatório ele é carregado de zero até infinito. Tá? E esses coeficientes e o ponto z0 são constantes complexas. Então, por exemplo, desenvolver 1 sobre z em série de potência de z menos 3. Então, a primeira coisa que a gente faz é organizar aqui o denominador para que apareça z menos 3. Tá? A gente dividiu o numerador e denominador por 1/3. Tá? E a partir desse resultado a gente consegue desenvolver em série de Maclaurin, tá? Colocando 1/3 em evidência e expandindo só 1 sobre 1 mais z menos 3 sobre 3 em série de Maclaurin. Tá? A gente consegue obter esse somatório aqui. Tá? Então, esse desenvolvimento é válido em módulo de z menos 3 menor do que 3. Tá? Quando isso acontece, naturalmente esse termo aqui ele é menor do que 1.
E isso é condição necessária para a série de Maclaurin poder ser obtida. Bom, série de potência. A toda série de potências está associado um número não negativo R, tal que a série converge absolutamente em módulo de Z menos Z0 menor do que R. E uniformemente em qualquer disco, módulo de Z menos Z0 menor ou igual a R' é menor do que R. Mas diverge caso a gente tenha um disco maior, ou seja, módulo de Z menos Z0 ser maior do que R. Esse número R, tá, que pode assumir valores de 0 a infinito, é chamado de raio de convergência dessa série, enquanto o disco de raio R e centro Z0 a gente chama de disco de convergência. Então esse raio de convergência ele pode ser obtido se a gente obtém dois coeficientes subsequentes dessa série. Então se a gente faz o limite de AN sobre AN mais 1 quando n tende a infinito, tá? A gente obtém um raio de convergência. Bom, isso quando este limite existe. Em geral, R também pode ser dado pelo seguinte teste da raiz, onde ele é igual a 1 sobre o limite da raiz enésima do módulo de AN. Com a convenção disso tomar R igual a 0 ou R tendendo a infinito, conforme o denominador dessa expressão seja infinito ou zero, respectivamente. Bom, série de potência e série de Taylor. Então, teorema, toda série de potências da forma f de z igual somatório de n igual a 0 até infinito, de an z menos z0 elevado a n, representa uma função analítica no seu disco de convergência. Ela pode ser derivada termo a termo inúmeras vezes, e as séries assim obtidas possuem o mesmo raio de convergência R da série original, e são as derivadas da função f. Então, o teorema da série de Taylor. Então, seja f uma função analítica em uma região R, z0 um ponto qualquer de R e R0 maior do que 0, tal que o disco Z menos Z0 seja menor ou igual a R0, e ele esteja contido em R. Então, nesse disco, a função f ela pode ser desenvolvida de forma única na série de Taylor da função f relativa ao ponto Z0. Tá? Então, essa daqui é a expressão da série de Taylor, expansão em série de Taylor da função f de z em torno do ponto Z0. Bom, aí a gente tem também um produto de séries de potência. Se a gente tiver duas funções f e g, ambas regulares em um ponto C0, as suas respectivas séries nesses pontos são dadas por essas expressões de f de z e g de z. O que muda aqui são só os coeficientes, conforme a gente pode verificar. E ambas as séries são convergentes em um disco, módulo de z menos z0 menor do que r. Então, o produto dessas duas séries de potência, que eu estou representando aqui por H, é também regular em Z0 e tem séries de potências dada pelo seguinte: H de Z vai ser F de Z vezes G de Z, somatório em N de Cn, Z, que multiplica Z menos Z0 elevado a N, que converge pelo menos no mesmo disco módulo de Z menos Z0 menor do que R. Além disso, os coeficientes AN, BN e CN, tá? São dados aqui abaixo, e os coeficientes de CN eles são feitos por composição entre os coeficientes de AN e BN. Quociente de série de potências. Então, da mesma forma que a gente definiu para produto, a gente define uma regra para divisão de série de potências. Então, se a gente considera as séries f de z e h de z, como são dadas aqui abaixo, a série do quociente g de z ela vai ser dada por essa expressão. Tá? Desde que f de z0 seja igual a 0 e a0 seja diferente de 0. Uma série de potência importante e que a gente vai utilizar muito na próxima unidade, tá? Principalmente para cálculo de resíduos, é a série de Laurent. Então, a série de Laurent ela expande uma função f de z em uma série envolvendo potências positivas e negativas de z menos z0, se a função deixar de ser analítica no ponto z0. Tá? Então, teorema. Considere que uma função analítica em um domínio anelar, que vai de R até R, conforme é mostrado aqui nessa figura abaixo, centrado em Z0, e seja C um caminho fechado simples qualquer dessa região, como está representado aqui. Orientado positivamente, ou seja, no sentido anti-horário, e com Z0 no interior, conforme a figura abaixo. Então, em cada ponto do domínio, f de z tem a representação em série de Laurent
dada por f de z igual ao somatório de n igual a zero até infinito, de an que multiplica z menos z0 elevado a n, mais somatório de n igual a zero até infinito, de bn sobre z menos z0 elevado a n. Essa expressão toda a gente pode escrever ela de forma equivalente, tomando o somatório de menos infinito a mais infinito, de Cn que multiplica z menos z0 elevado a n. Bom, aqui a gente está aqui que quando a gente bota o somatório de menos infinito até mais infinito, a gente está considerando tanto potências positivas quanto negativas para a série. Tá? E aqui abaixo a gente tem a definição dos coeficientes dessa série de Loran. Bom, os coeficientes da série de Loran são em geral obtidos sem usar a representação integral do teorema de Loran, como a gente viu agora há pouco. E as expansões em série de Maclaurin, elas podem auxiliar bastante nesse sentido. Tá? A expansão em série de Maclaurin, para quem não lembra, é uma expansão em série de Taylor, onde o ponto da expansão ele é sempre feito em torno do zero. Tá? Então, por exemplo, expandir f de z é igual a 1 sobre z que multiplica z menos 1 em uma série de Loran que seja válida nessas quatro regiões aqui diferentes. Então, essa região da letra A, a gente quer expandir em torno dessa região entre 0 e 1. Tá? Então, a gente organiza isso aqui para que seja possível. Essa função vai ficar menos 1 sobre z sobre 1 menos z. E aí a gente expande apenas esse segundo termo aqui dessa função, ou seja, 1 sobre 1 menos z, a gente expande isso em série de Maclaurin, tá? E a gente verifica que como z está entre 0 e 1, naturalmente a gente pode expandir isso aqui em série de Maclaurin. Ele converge para módulo de z menor do que 1, tá? E aí quando a gente multiplica menos 1 sobre z pelo termo que a gente tem aqui dentro dos colchetes, a gente obtém essa série de potências. Letra B. Tá? A gente está interessado numa região onde o módulo de z é maior do que 1. Tá? Então a gente organiza aqui essa função, de modo que a gente tem aqui 1 sobre z2 vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre z. 1 sobre z, tá? Vocês percebem que é um fator menor do que 1, já que o módulo de z é maior do que 1. Então essa é a condição necessária para que a gente possa expandir esse termo aqui em série de Maclaurin. Tá? A gente expande isso daqui em série de Maclaurin, depois multiplica por 1 sobre z2 e obtém essa série de potências. Da mesma forma a gente faz para a letra C e para a letra D. Bom, basicamente o que eu tinha para falar nessa unidade 2 era isso. Vocês podem consultar mais informações e mais detalhes, tá, de tudo que eu falei aqui nos slides estáticos e também no material de apoio que foi fornecido para a disciplina, como livros e todo o material de videoaula e slides estáticos, tá bom? Então até a próxima unidade e a gente se vê.